cloroquina, mata o Covid e o Bolsonaro tem razão. Vamos, Catória! Fala, seus mal diagramados! Se a semana passada foi tranquila a ponto de nem gerar vídeos suficientes para o nosso compilado de histeria coletiva política, nesta semana foi diferente. Alan dos Santos foragido, porque a China está interessada em perseguir uma pessoa com gengivite. Marcelinho Carioca jogando futevôlei como presidente. Guedes mostrando toda a genialidade de um liberal em público. Musas conservadoras contra Felipe Neto. Alexandre Garcia estreando na CNN. E o pastor Sargento Isidório falando que é ex-gay e está concorrendo e liderando a prefeitura de Salvador nas eleições de 2020. Tudo isso você vai ver aqui neste vídeo que mostra que o Brasil voltou ao velho normal. Como não começar esse vídeo com toda a inteligência e profissionalismo de um jornalista da minha geração? O octogenário convicto Alexandre Garcia, um dos idosos mais especializados em dar cavalo de pau com a boca na TV. E agora, premiado, contratado da CNN, claro, ele tem mostrado os motivos que o colocaram no canal por assinatura comandado por um dono de empreiteira e um sobrinho do Edir Macedo, Muito terraplanismo e análise verificadas no Instituto Data. Já nessa semana, Alexandre Garcia disse que o presidente é a comprovação científica que a cloroquina funciona. Funciona. Mas os repórteres brasileiros fingem que não. Eu sei que jornalista é meio burro e não sabe bem o que é comprovação científica, Mas ele poderia ler as manchetes para saber como o Jair não só não tá curado, como parece que tá ainda pior. O presidente disse na live que fez na quinta-feira que está com uma infecção no pulmão. Mesmo assim, tá saindo para todo lugar, subindo em jegue em cima de jegue. Isso eu nunca... Já tinha visto algumas vezes em outras ocasiões. Em todo noticiário que eu ouvi, o meu colega repórter diz assim, mostrou a caixa de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica. E o cara tá na frente do presidente, que é a comprovação científica de que o uso da hidroxicloroquina dá certo. Eu não entendo. O sujeito parece que vai pra Lua, vai pra Marte, para usar aquele chavão, aquele carimbo, aquele rótulo que estão mandando. Alguém tá mandando todo o repórter dizer que não tem efeito, não tem comprovação científica. E todos os nossos amigos que foram tratados precocemente, todos estão curados, todos passaram pela Covid-19 em 2, 3 dias, mas não tem comprovação científica. Então, eu acho que é um pouco de teimosia que nos faz perder a credibilidade. Mas o presidente tá mal. E o Alexandre Garcia parece que tá pior. Você vê ele falando ali, dando os seus comentários nos programas da CNN. Ele dá umas pausas. Sabe quem deu esse voto em março do ano passado? Ministro Alexandre de Moraes. É uma coisa de bolsonarista, Dá umas pausas. Não consegue falar direito. O senhor tá bem, presidente? Aqui, presidente. Tranquilo? Eu não tive problema nenhum. Isso aí. Que bom. Mas o senhor é o cavalão, tem uma saúde Engordou um diferente. pouquinho, né? Tô precisando de engordar um pouquinho, tá? Engordei na cinturinha, engordei um pouquinho. Na cinturinha. Mas tá bem. Depois do coquetel de cloroquina se mostrar ineficiente para tratar o Bolsonaro e a ivermectina realizar efeito inverso ao de uma cura, afinal de contas, estava sendo administrada num verme, o Bolsonaro tem ficado cada dia mais com a aparência de um pônei convalescente. Inchado como um daqueles saleiros da marca Cisne, sabe? Aqueles pequenininhos. Então, ele não só comprovou cientificamente que a cloroquina não funciona, como ainda revelou que, ao ficar em casa, desenvolveu mofo no pulmão, dizendo que é normal ir pegando outras coisas quando a gente fica na nossa própria residência. Depois de 20 dias aí dentro de casa, a gente pega outros problemas. Eu peguei mofo, mofo no pulmão, tá vendo isso? Então...
Olha, eu não sei como anda a limpeza do Palácio do Alvorada, mas desde que estou em quarentena, há muito tempo que eu não fico doente. Antigamente era mais complicado. E também eu preciso fazer um alerta aqui pro nosso excrementíssimo presidente. Mofo no pulmão causou a morte da atriz Brittany Murphy. Não estou insinuando nada, apenas pedindo para o senhor tomar cuidado. Ah, como eu tenho orgulho de ser jornalista! O jornalismo nessa semana só nos proporcionou alegria e orgulho. Depois do tal Oswaldo Eustáquio, jornalista de alta performance, ser preso e ter que andar só de bermuda por aí por causa da tornozeleira eletrônica, chegou a vez do Alan dos Panos, do Terça Presa, entrar na mira da PF. Mas o Alan é destemido como Weintraub e talvez seja mais um foragido da justiça no Brasil. Ele gravou um vídeo alertando que se algo de ruim vier a acontecer com ele ou a família, a culpa seria do PT e das embaixadas da Coreia do Norte e da China. Só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Cacai, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa. Olha, Alan, sinceramente, deixa eu dar um papo aqui pra você reto, beleza? Ninguém se importa com você, além do mundo dos doidinhos por baixaria política como a gente aqui da Galãs Feios. O Xi Jinping, o Kim Jong-un, já falaram que por ele você pode desfrutar do Corolla alugado pelo Eduardo Bolsonaro sossegado. E da sua mansão também aí em Brasília. Alan, menos, que autoestima da p***, hein, Alan? Tu não é ninguém, mano. Antes da eleição de 2018, eu vi vários daqueles liberais que na verdade são só bolsonaristas de sapatênis e apoiam a venda de órgãos, dizendo que votariam no Bolsonaro, mas apenas por causa do Paulo Guedes, que seria um gênio liberal que daria jeito na economia brasileira. Pois bem, a aposta foi alta, né? Mas quase 2 anos depois, o que nós percebemos? Percebemos que ou eles estavam falando de outro Paulo Guedes, ou esse aí é tipo aqueles jogadores promessa que nunca dão em nada, sabe? Tipo Keirson, Kerlon e, ironicamente, no caso aí, o Lulinha. E ao explicar que não criaria um novo imposto quando estava dando uma entrevista ali em vídeo, o Guedes faz o quê? Termina dizendo que vai criar uma tributação para transações digitais. Nós não vamos aumentar os impostos. Então nós podemos redistribuir, criar uma base ampla, nova, e aí você pode, se você criar uma base ampla nova e tributar um pouco ali, você pode então reduzir o imposto de renda, eliminar alguns IPIs, você pode até reduzir 5, 6, 7, 8, 10 impostos, se você tiver uma base ampla onde você cria ali sim uma nova incidência para pessoas que não pagam. Sejam pagamentos digitais, sejam essas... Tem uma enorme economia em crescimento, uma economia digital nova surgindo. E o IVA era um imposto que pegava antes a indústria. Foi desenvolvido em meados do século passado para atingir a indústria. Ele também serve, porque nós estamos botando uma alíquota única para serviços também. Isso aí, Guedes. Guedes, com essa declaração, com essa entrevista, chega no nível intelectual de Samidana, que nesta semana também descobriu o conceito de adição no Twitter ao explicar como uma nota de R$200 substitui outras notas de valores menores. 2 grandes nomes aí para disputar o Nobel de Economia em 2020. Tava demorando, mas ela voltou a aparecer. Dona Michele Bolsonaro. Mas, infelizmente, os motivos não são tão bons. Após ver a foto da fraquejada com cara de poucos amigos viralizar nas redes, a ex-primeira-dama, em atividade, teve que vir a público recuperar o seu brilho. Primeiro, ela revelou estar também com Covid-19, o que não prova, no entanto, que o Jair e ela ainda formam um casal. É apenas uma prova que o velho tá em casa espirrando na mão e passando nos móveis, que deve ter ocasionado uma transmissão indireta na ex. Porque parece que ela não tá batendo muito bem. E a overdose de cloroquina parece que tá afetando o cognitivo dela. Porque o melhor disso tudo foi uma participação que ela teve numa reunião que foi cheia de trapalhadas. A melhor dela, no entanto, foi o abraço na Damares, que pode ser a próxima ministra corongada. Boa tarde a todos. É um privilégio estar ao lado. O que ele fez? Fez alguma coisa? Desculpa.
Desculpa. É um privilégio estar ao ldo das nossas queridas ministras Tereza Cristina. Está encerrada esta solenidade. Ainda bem que todos eles são provas científicas que a cloroquina, sim, funciona. Outra coisa irônica dessa reunião foi o encontro dela e Jair Bolsonaro depois de dias. Eles meio constrangidos, fingem que vão abraçar um outro, o presidente vai e abraça. Aquilo lá que você não sabe, né? Quando você tem uma rusga com uma pessoa e tá em público, você não sabe se dá a mão, se dá um tapinha na cara, se dá um soco, né? A dona Michelle deve ter ficado nessa dúvida também. Já que o Beze terminou a outra parte falando sobre uma pastora, no caso a Damares, queremos aqui abrir espaço para o deputado mais caótico e menos falado da Câmara, Pastor Sargento Isidório. Isso mesmo, além de militar, religioso. E não só isso, não para por aí. Isidório é ex-petista, ex-pedetista e também ex-gay. Pelo menos é ele que diz. E é por isso que ele acredita ser o melhor nome para a Prefeitura de Salvador, porque ele sabe lidar com o público LGBT. Eu vou ser o prefeito que mais vou... Que ninguém vai cuidar de homossexual melhor do que eu. Porque eu tenho as marcas também. Eu já fui bimba, eu já gostei dessas coisas, tá certo? Agora, Jesus mudou a minha vida e eu descobri que eu não fui feito para ficar agachado, tá certo? Para ficar na posição de mãe, certo? Eu nasci com bimba e aí não tem jeito. Binga é pra é o que diz, tá certo? A anatomia humana mostra a mulher nasce com cocota, a chamada que eu terei picada lá, minha mãe que foi santa. E o povo deve concordar mesmo, afinal ele lidera a corrida eleitoral para a cidade, mostrando que não devemos nunca duvidar da capacidade do brasileiro em sempre piorar o voto, como vai ser o caso aí, população trocando ACM Neto pelo Isidório. Ao menos vocês terão aí em Salvador um prefeito engraçado e que não parecerá uma criança com um terno de daminho de honra, como é o caso do ACM. E eu nem sei se isso é realmente bom. Julguem aí vocês e fiquem com as suas próprias conclusões. No Pará aconteceu o óbvio que se repete todo ano. Frequentadores da praia de Salinas tiveram seus carros atolados e cobertos pela maré na semana passada. Eu sei que eu não deveria rir, mas... Um Audi e uma Triton foram atingidos. Os automóveis custam mais de 100 mil reais, mas é óbvio que ou foram comprados em leilão ou se tiveram 3 parcelas pagas até hoje é muito, né? O detalhe insólito é que os donos amanheceram na praia e não perceberam a forte maré. Olha, se você for aí da região e conhecer essas duas pessoas, por favor, passe-me o contato porque eu quero saber o que eles andam tomando. Pois com certeza é muito bom e forte e nessa quarentena eu tô precisando de algo assim. Às vezes eu me sinto um pouco triste, sabe? Apesar de morar no estado mais rico do país e que está colaborando com a China para desenvolver uma vacina e encontrar uma cura para o Covid... É em Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, que eles já acharam a cura. Sim, você está achando que eu estou exagerando? Não é exagero meu. Veja bem, uma carreata bizarra reunindo moradores e comerciantes locais foi às ruas para peitar autoridades municipais e dizer que dá para tratar precocemente do Covid-19. Eles dizem que basta ter acesso ali aos remédios milagrosos. Sim, aqueles que o próprio Jair faz propaganda diariamente, que as pessoas podem reabrir os comércios e voltar às ruas. Queremos e exigimos tratamento precoce. A Covid-19 tem cura, tem tratamento e tem prevenção. A nossa bandeira jamais será vermelha. E quem não buzina é comunista! Vamos lá, pessoal!
nessas horas que eu tenho certeza que separar o Brasil da região sul pode até ser uma boa, sabe? Amigos daí que não são assim, fiquem tranquilos, nós vamos liberar a entrada de vocês aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, primeiramente numa quarentena em Campos do Jordão e Petrópolis, para que vocês se ambientem com o clima e para também dar tempo que as nossas assembleias criem leis que proíbam vocês de abrir CTG e montar banda de rock por aqui. Então, podem vir sim, mas com essas condições. Felipe Neto passou a semana sofrendo os mais baixos tipos de ataque nas redes sociais, que assim como no caso dos ataques à Natura, do Malafaia, não serviu para abalar o alvo e sim fazê-lo até mais forte. Enquanto a Natura bombou na bolsa, o Felipe foi fazer reunião com Barroso, com a OAB e apareceu até no Jornal Nacional. Mas bom mesmo nessa história toda foi o vídeo feito pelas musas conservadoras contra o YouTube. É uma pérola. É um depoimento melhor que o outro. Felipe Neto, esse recado é pra você. Jamais deveríamos ter permitido o acesso das nossas crianças e dos nossos jovens a uma personalidade tão desmoralizada como a sua. E é graças a você que temos uma cultura tão infantil, mesquinha e vulgar. Mas o nosso preferido é o da mulher falando que no Brasil, falando não, lendo, né, numa dália provavelmente, que no Brasil precisamos de homens viris. Precisamos do exemplo de homens íntegros, viris, fortes, valentes e dignos. Quando no bolsonarismo a gente sabe, né, tem o Carluxo, Gabriel Monteiro, Paulinho Cogos, aí fica difícil, né? E eu não podia deixar de fora um dos meus ídolos de infância no futebol, no Corinthians, que é o Marcelinho Carioca, né? Marcelinho Carioca, nesta semana, se encontrou com o presidente para mostrar a nova camiseta e o novo patrocinador do Corinthians, deixando claro que ele não tem preconceito em conversar com um presidente palmeirense. Com a camisa do Coringão. Isso é democracia. Isso que é lindo. É palmeirense, mas ele quer que todos os clubes tenham a liberdade de poder, né, fazer os seus jogos, poder trazer os craques de futebol de volta para o nosso país e abrilhantar o futebol. Ficou claro agora que o Jair é mesmo palmeirense, apesar de vestir a camiseta de tudo quanto é time, menos do São Paulo até o momento. Fiquei triste com isso? Fiquei. Mas surpreso? Jamais, porque o Marcelinho sempre foi pilantra. Ele era o bolsonarista antes de existir o bolsonarismo. Vou lembrar de alguns casos aqui para vocês entenderem. Quando ele tinha o grupo de pagode gospel, Divina Inspiração, que estreou o gênero pagode, ele chegou a dar um calote no Amaral, que era outro integrante desta banda. O Amaral, que era amigo de elenco dele e também sócio no projeto, acabou ficando com as mãos vazias porque o Marcelinho embolsou ali toda a grana que o grupo acabou gerando. Fora isso também, o Marcelinho foi um dos primeiros jogadores que começaram com aquele papo de Deus acima de tudo. Vocês lembram muito bem que ele sempre se colocou como um evangélico. E como não esquecer, né, ele foi chamado de chafado e moleque pelo Luxemburgo ao vivo. Luxemburgo que já sabia como seria o futuro de Marcelinho Carioca, que claro, é um bolsonarista raiz, porque faz o combo do Jus Brasil, do falso religioso e do pilantra caloteiro e trambiqueiro, né? Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Mas uma coisa é estranha nessa história do Marcelinho e também do Sargento Pastor Isidório, porque os dois já foram filiados a partidos de esquerda. PT, PDT, PSB. E aí fica o alerta para os partidos. Não aceitem mais filiações de trastes, né? É melhor ter ali um número reduzido de filiados do que ter um monte de filiado que depois queima o filme. Bom, se você chegou até aqui e gosta do trabalho que a gente faz na Galãs Feios, com lives e vídeos quase todos os dias, você pode nos apoiar e fazer com que a gente consiga a nossa independência financeira de grandes corporações, que aliás não estão nem aí pra gente também. Governo federal também, ainda bem que não tá nem aí por enquanto, né? Não sei se a gente tá na lista dos antifascistas,
Mas você pode nos ajudar nos apoiando. Tem aqui links para o nosso Apoia-se, nossa conta corrente, nosso PayPal e tudo mais. E não deixe de se inscrever na aula que o Eduardo Moreira vai dar na próxima terça-feira, dia 4, às 20 horas. Como investir na crise sem riscos. É isso mesmo, se sobrou algum caraminguá ainda, você pode disponibilizar fora da poupança, fora do CDI e tentar projetar um futuro um pouquinho melhor. A aula é de grátis. Aqui no link também do primeiro comentário, não deixe de se inscrever. É na próxima terça-feira, 20 horas. E se não puder, se inscreve, ativa as notificações, comenta, dá seu like e siga-nos nas outras redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. E pra você aí que fica passando coronga pros outros ou que fica jogando fake news ainda pela internet, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.